eu sempre começo aqui perguntando como que era, porque todo mundo foi criança um dia, né? Como que era o pequenino Borizinho? Como é que te chamavam de pequeno? Boris? Boris só? A minha mãe me chamava de Boreco. Boreco. Vamos falar. Pronto. Como que o Boreco olhou essas máquinas maravilhosas e falou assim, nossa, eu tô maluco com isso, eu quero saber mais. Em que momento foi? Eu fiquei maluquíssimo com isso, mas o que minha grana deu para comprar... Mas tô dizendo, de pequenininho, você tinha alguma relação com carro de criança mesmo? Tinha, eu sempre gostei, sempre gostava de carro e tal. E aí, quando eu entrei para escola de engenharia, comecei a dar aula de matemática e com a grana como professor de matemática, eu ganhava 100 moedas por mês, comprei um Citroën 11, né, GR, aquele pretinho, né? E pagava 100 moedas por mês de prestação. Então, tudo que eu ganhava era para pagar a prestação do carro. De vez em quando, o carro ficava parado porque não tinha dinheiro para gasolina. Mas o carro estava lá, meu Citroën 11 Leger. 11 Leger. Todo mundo pensava que o pessoal dizia, na época ele era baixinho, muita estabilidade. Se conseguir capotar a fábrica dá outro novo. Ainda bem que eu não tentei, porque não tem nada disso, era conversa fiada. Né? É o precursor do DS? Sim, o DS veio logo depois. O Citroën 11 Leger, você podia subir a suspensão dele, mas você tinha que entrar debaixo do carro com uma chave de boca. Tá? O DS já era hidráulico. O DS era... O DS era sensacional. Você foi naquele evento lá de aniversário da Citroën que fizeram no Ibirapuera, uns 5 anos? Foi. Nossa, aquilo foi demais, né? Andar nesses carros. É uma coisa, né? A Citroën sempre foi muito avançada, o design dela. O DS ganhou um apelido, Boca de Sapo, né? Porque tinha a frente assim, sabe por quê que a frente dele é longa assim? Porque ali ficava o step. Boca de Sapo. E depois nós tivemos um Uno com o step na frente, não precisou fazer tudo isso. Porque pôs em cima do motor. Ô, Boris, aí a sua trajetória começa com um carro na escola de engenharia dando aula. Mas aí você foi se formar engenheiro. Mas antes disso eu comecei a escrever sobre automóveis. Eu me formei em 68. Eu ia formar em 67, mas aí eu fui como voluntário para a guerra lá. Justamente. No último ano da escola. Aí eu formei em 68. Mas eu já estava como professor de matemática desde o segundo, terceiro ano da escola e comecei a escrever sobre automóveis no 4º ano da escola de engenharia. Me chamaram para um jornal que ninguém aqui ouviu falar, chama-se Última Hora, do Rio, do Samuel Weiner. Última Hora. Tinha uma sucursal em Belo Horizonte, eu escrevia lá. Mas e como que ele descobriu você? O diretor lá da sucursal era meu amigo, um jornalista lá também era meu amigo. Ele sabia que eu gostava de carro, já tinha um Citroën. Então, vem escrever. E fui. Estou até hoje. Essa parada da importação de carro pré-73 era possível? Sim. Antes de 73, os carros eram como importados. Hoje. Eram como hoje. Exatamente. Tinham carro à vontade. Né? Aí proibiram em 73, 4. Né? Proibiram. Foi na época que proibiram também o carro a diesel. Foi a época que proibiram o carro. Tiveram a brilhante ideia, né? O que hoje está certo, porque o diesel está caindo. Na Europa, ele foi mais de 50%, chegou a mais de 50% das vendas, né? Hoje despencou. Né? Há 5 anos você não pegava um táxi na Europa que não fosse diesel. Mercedes maravilhosos. O diesel. Bom, quer falar de 67? Por que você interrompeu a sua faculdade de engenharia? Porque teve a Guerra dos 6 Dias, Israel, e eles precisavam de voluntários para ir para os kibbutzim lá, que era a época da colheita. Tinha maçã, algodão, essas coisas todas. Eu fui lá. Só que em vez de ir direto para o kibbutz, eles me mandaram para o deserto do Sinai e fui motorista de caminhão. Fiquei 2 meses no deserto, recolhendo o armamento que os árabes deixavam lá, e depois eu fui para o kibbutz para colher maçã, algodão. Você ficar o dia inteiro colhendo algodão, você não faz ideia, cara. Tem algodão no ouvido, no umbigo, para todo lado. E cheio de espinho, né?
Muito espinho. É perigoso, complicado. Bom, aí, joguei um ano para frente a minha formatura como engenheiro. Mas você foi para lá, para quem não sabe, Boris é de família de ascendência judaica ou judia, como é que fala? Judaica? De judeus, judaica. Mas eles eram da onde, seus pais? O meu pai nasceu na Palestina, Porra. que virou Israel em 48. A minha mãe nasceu na Polônia. E os dois se encontraram em Belo Horizonte. Aí apareceu isso aqui. e por que Belo Horizonte? Eles vieram... As famílias deles resolveram, os pais deles resolveram morar em Belo Horizonte. Mas que coincidência maluca, da Palestina e da Polônia. Cara. Um da Palestina, outro da Polônia. E aí, mesmo sem cidadania, você recebeu uma oferta? Como é que foi? Veio um cara lá de Israel, porque Israel tem uma agência que chama Sordut, especializada na volta de judeus que interessados em voltar a morar em Israel. Né? Então o cara aproveitou a oportunidade que estavam precisando de gente para trabalhar lá, porque os cidadãos que moravam nesses kibbutz estavam no fronte. Então precisavam de gente para trabalhar nos kibbutz. Aí eles vieram chamar a gente para... Quer ir lá para trabalhar no kibbutz? Vou. Não tem mais nada melhor para fazer. E não teve medo de falar assim, puta, vou ficar aqui, nunca mais vou me formar engenheiro? Não, esse medo não. Eu fui lá, eu já sabia, eu ia ficar 6 meses e voltar. E a guerra, como é que foi? Eu peguei alguma guerra? Não tive em guerra nenhuma. Cheguei depois. Depois do... A guerra foi de 6 dias, não deu sim. tempo de nada. Pensei que né? você estava lá no... Não, tá louco. Pô. Imagina. Os Kalashnikov. Imagina, não, nada disso. 6 Hours. Ô, Boris, aí você voltou, formou engenheiro e tal, foi trabalhar, além de escrever de carro já escrevia na Última Hora, do Samuel Weiner. Foi trabalhar com imprensa ou com o quê? Fui trabalhar numa empresa brasileira, fabricante de autopeças, famosíssima. Vou visitá-la amanhã, depois de 30 anos que eu deixei essa empresa. Eles me convidaram como jornalista e como ex-engenheiro para ir lá conhecer hoje. Ela se chama Metal Leve. Hoje é Metal Leve Mali, né? Mali, sim. Mali. A Metal Leve comprou os direitos de fabricar os pistões de alumínio da Mali. O velho Mali que inventou o pistão de alumínio. Na época era tudo de ferro fundido. Sim. Os carros americanos eram pistão de ferro fundido. Aí inventaram a Metal Leve, virou uma gigante. Tinha fábrica nos Estados Unidos. A Metal Leve vendia pistão para motores de aviões, Lycoming, para Twitter, Continental, fabricava no Brasil e vendia para essas fábricas de motores nos Estados Unidos, motor de aviação. E qual foi a primeira aplicação em carro de pistão de alumínio? Eles começaram a adaptar para os motores que rodavam no Brasil, em vez de fazer pistão de ferro, fizeram pistões de alumínio. Para reposição. Para reposição, sim. E dava certo. E deu certo. Porque se você for pensar hoje, principalmente na questão do consumo, né? O quanto que mais partes de alumínio vão aliviar no peso. Tanto melhor, né? E é mais eficiente. Mas também. qual que era o problema? O problema é que você tinha o bloco de ferro e o pistão de ferro. Aí os caras falam, nós vamos pôr pistão de alumínio. Alumínio expande muito mais, dilata muito mais. Como é que resolve isso? Aí o velho Ernst Mali resolveu, pôs um anel lá dentro de aço para segurar a dilatação do pistão. Pronto, está resolvido. E segurou. Segurou. E é usado até hoje no mundo inteiro. Escala, até hoje. E a Metal Leve hoje faz, além disso, a Mali Metal Leve faz o quê? Eles fazem... Na minha época era pistões e bronzinas. Bronzinas era de uma empresa dos Estados Unidos, fazia casquilho, né? Bronzina. E buchas e pinos para biela, essas coisas. Depois a Mali se desenvolveu e passou a comercializar produtos de outros, e hoje ela está se virando para outros ramos, porque se for continuar vendendo pistão de motor a combustão, não vai muito longe não, né? Não, mas com a reposição ainda dá. A reposição ela dá para viver, né? Centenas de anos. Porque tem bastante eletrificado ainda que tem que ter um motorzinho a combustão ali. Ao lado, né? Para ajudar, né? Ou até nos geradores diesel, né?
Sim. Para carregar o elétrico. Para carregar. É o cúmulo, né, da maluquice. Mas, E aí você trabalhou lá de 69... 69 a 88. A 88. 88. Aí eu virei jornalista. Fiz o curso de comunicação e larguei a engenharia e virei jornalista.